Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Revit, introdutório. Hoje estaremos falando a primeira aula do módulo 2, já aqui dentro do software, uma parte mais prática. Vamos falar sobre interface. Vamos entender um pouquinho como é que é o layout, né, de trabalho, onde é que estão localizadas as ferramentas e como elas são visualizadas. Bom, aqui você já conhece essa tela inicial logo que abre o Revit. Nós temos aqui os últimos projetos trabalhados, tá bom? Nós temos também a possibilidade de vir aqui, né, apertando nessa janelinha em arquivo, novo, projeto, e escolher aqui o nosso template arquitetônico do zero, né? O template que vocês receberam com a marcação de projeto aqui, nós vamos trabalhar em cima dele, criando um novo projeto. Vamos aguardar enquanto ele abre o template para a gente fazer o projeto em cima dele. Tá aí o nosso template, mesmo eu tendo deletado, né, esses dois eixos no meu projeto, eu não salvei como RTE template, eu salvei como projeto, então o nosso template está intacto, né? O nosso projeto não altera o template de extensão RTE que nós temos guardado aqui na barra inicial do nosso software. Então, vamos começar entendendo um pouquinho esse monte de botão. Não se desesperem. A primeira coisa que eu digo é, assim como era no AutoCAD, a gente demora um pouquinho para aprender os atalhos. Isso a gente pega com o tempo, essa velocidade, essa constância. Num primeiro momento, os nossos olhos ficam perdidos, a gente esquece os nomes. Mas, ao longo do tempo, trabalhando no software, você vai decorando, isso vai virando uma questão bem automática. Tá bom? Então, vamos começar a entender a lógica dessa interface, tá bom? Bom, vamos começar pela Ribbon. A Ribbon é essa barra completinha aqui, que vocês estão vendo, né? O cursor do mouse passando por ela, com várias abas, né? Essas abas todas têm funções diferenciadas. Essa barra Ribbon, ela é um pouco semelhante ao que nós temos nas versões mais recentes do AutoCAD também, mas ela funciona de um jeito diferente, porque no AutoCAD a gente acostumou muito a utilizar atalhos, e aqui a gente vai usar alguns atalhos, a lista de atalhos eu vou passar um pouco mais à frente para vocês, mas ela é bem didática no sentido dos desenhos, né? Os desenhos das ferramentas ajudam muito no dia a dia, no entendimento do que está sendo feito, e principalmente para iniciantes que ainda não conhecem os atalhos. Além dessa barra, onde nós temos os atalhos de forma desenhada, né, das ferramentas desenhadas com esses ícones grandes, nós temos essas duas janelas, que são muito importantes, que é o grande diferencial da interface dos produtos da Autodesk. Tá? Essas duas barras, elas vão estar sempre presentes dentro dos projetos desenvolvidos aqui, né, em BIM. Elas vão ter que estar sempre acesas. Então, se em determinado momento, ou se vocês abriram o software, por exemplo, e a barra de propriedades não existe mais, se ela não está aqui, vocês vão ativá-la aqui em Vista, na aba Vista, Interface do Usuário, Propriedades. Tá? Ela volta para cá. E vejam que ela se sobrepôs um pouco à barra do navegador, e para projetar eu preciso ter as duas barras bem ativas. São as informações, né, paramétricas que vão ser inseridas aqui. Então, é preciso que as duas estejam ativadas. Elas podem estar organizadas de outras formas também, conforme o gosto aí do usuário. Por exemplo, se eu quiser deixar aqui, né, a barra de propriedades, eu espero... posso passar uma para o canto, outra para o outro. Tem também como deixar elas soltas também, né? Eu prefiro, no caso, deixar nessa sequência, navegador e propriedades, ou eu posso até mesmo deixar a barra de propriedades aqui em cima, ou aqui na lateral. É só vocês arrastarem, segurarem a barra e soltarem quando aparecer essa tela azul, tá bom? Quando aparecer, vai aparecer aqui, ó, por exemplo, vou colar ela de novo, ó, metade da janela vai ficar azul, não sei se está aparecendo aí porque eu estou gravando a tela do computador,
mas eu seguro e só solto o botão do mouse quando aparecer essa janela azul. Soltei, ela fica coladinha aqui com a barra do navegador de projeto. Então, vamos começar pela barra do navegador de projeto. O que é essa barra de navegador do projeto? Bom, está em negrito, marcado, a palavra térreo. Carol, quem foi que acrescentou essa palavra térreo aqui? Foi o arquivo, a configuração do arquivo de template, tá? Quando você pega o Revit zerado sem o arquivo de template, você precisa criar essas vistas, né? E aí eu vou ensinar para vocês um pouco mais à frente como que a gente cria plantas de vistas, tá? Mas basicamente aqui na aba vista, vista de planta, planta de piso, né? No nosso caso, estamos no piso, pavimento térreo. E aqui no Revit a gente constrói, né, as plantas por pavimento, por nível, né? Então, se eu tenho aqui, se eu crio uma planta de vista do térreo, ao mesmo tempo, quando eu for aqui na elevação, por exemplo, fachada 3, tá marcando aqui, e eu tenho a elevação dela aqui, no número 3. Se eu dou 2 cliques aqui em elevação 3, eu vou ver o quê? Vou ver os níveis, a marcação desses mesmos níveis que tem aqui, né, na elevação. Então, se eu dou dois cliques em elevação 3, ela fica em negrito. Isso significa que aqui na aba, ó, a vista 3 está sendo ativada para que eu possa desenhar sobre ela. Se eu mudar para a aba térreo, eu volto a desenhar no térreo e o meu térreo fica em negrito aqui na barra do navegador, tá bom? E aí vocês podem me perguntar, Carol, as duas janelas, quanto mais janelas eu abrir, eu vou acumulando janelas aqui? Sim, você vai acumulando. Para você fechar, vamos supor aqui, ó, vou dar 2 cliques na elevação 4, vou dar 2 cliques em subsolo, então ela vai abrindo. E aí, se eu quero fechar, se eu quero trabalhar, por exemplo, apenas em subsolo, é só apertar esse íconezinho aqui, adiantando, né, a barra de acessos rápido, que é essa barra que fica aqui em cima, né, onde nós temos salvar no disquete, onde nós temos imprimir, que seria o atalho Ctrl P, como vocês podem ver aí, igual ao do AutoCAD, as cotas alinhadas, né, o texto, as linhas de chamadas e a vista do 3D. Se eu clicar nessa casinha aqui, ó, vai abrir mais uma aba, a aba do 3D. Se eu já tivesse qualquer desenho feito aqui, né, apareceria. Então, para vocês fecharem todas elas de uma vez, clicar nesse xizinho vermelho aqui e ela vai ficar apenas com o 3D ativado. Se eu clicar novamente em térreo, nova aba abre, ou eu posso fechar o 3D por aqui, ou clicando aqui na barra de acessos rápido, tá bom? Vou fechar o 3D, vou continuar no meu térreo. Então, basicamente, nós temos aqui na barra do navegador de projeto as plantas de piso. Se eu quiser criar, por exemplo, aqui nas elevações, eu tenho vários outros níveis, né? Esses níveis que foram criados foram até cobertura, barrilete, casa de máquinas, cobertura, 16º pavimento. Se eu quisesse criar todos esses níveis, a gente vai ensinar a criar níveis mais à frente, mas se eu quisesse criar, por exemplo, dos níveis plantas aqui, né, visualizações de planta de piso dos níveis que já existem, é só eu vir aqui em vista, vista de planta, planta de piso. E aí a gente vai criar mais um nível aqui em plantas de piso, tá? Como nós temos aqui também plantas de piso, todo piso que eu crio, toda planta de piso que eu crio, automaticamente eu vou ter uma planta de forro do mesmo piso. Então, aqui no caso já tem algumas criadas, depois quando a gente estiver vendo forros, elas vão ativar os desenhos, né? Lembrando que a visualização da planta de piso é de baixo para cima, geralmente o corte da planta se dá a 1,30, a 1,50 do nível térreo, né? Do nível relacionado para baixo. E a planta de forro é o contrário, geralmente uma vista olhando para cima, uma vista invertida. E o Revit faz exatamente isso, automaticamente. Criei um desenho no térreo, automaticamente eu tenho uma planta de forro olhando para cima do mesmo térreo, tá? Então, tudo que eu alterar nesse térreo, em termos de altura, em termos de forro, vai aparecer as alterações aqui também, automaticamente. Na barra do navegador eu também tenho a vista 3D aqui. Se eu der 2 cliques aqui, vai para a aba 3D. É a mesma coisa que eu apertar aqui, então vocês podem ver que eu apertei e não aconteceu nada, porque essa casinha é a mesma coisa que esse 3D aqui na vista do navegador de projeto. E as elevações também
é a mesma situação. Uma vez que eu crio também cortes, que eu passo cortes aqui, a gente vai ver também como faz esses cortes, nós vamos ter mais uma aba, mais uma sequência aqui na barra do navegador, que vai ser de cortes. Então, vou ter corte 1, 2, ou A, B, C, D, E, que também vai estar localizadas aqui, no navegador de projeto. Aqui também eu tenho tabelas, né? As nossas tabelas que geralmente são coeficiente de aproveitamento, tabelas de janelas, tabelas de portas, tabelas de permeabilidade, taxa de ocupação, né? Tabelas de quantitativos, elas vão estar localizadas aqui. As tabelas que são utilizadas para fazer orçamentos, né? As folhas, uma vez que eu imprimo, né? Que eu crio um layout de folhas aqui, eu clicando com o botão direito, nova folha. Eu já tenho algumas opções previamente configuradas, por exemplo, A4 métrico. Se eu dou um OK aqui, vou aparecer aqui o sinalzinho de mais, ó, a minha folha da Autodesk, né, previamente configurada pelo Revit, tá bom? Depois eu vou ensinar vocês como adicionarem novas folhas, novos padrões, ou até mesmo editarem essa A4 que já existe. Mas é só para vocês saberem que ela está escondidinha aqui e está em negrito porque ela está ativada, né? Uma vez que eu fecho, volta para o térreo e o térreo fica em negrito. Gente, eu tô ressaltando muito isso, por quê? Porque muitas vezes esse padrão, né, num edifício de múltiplos pavimentos, por exemplo, às vezes a gente se confunde, a gente acha que está desenhando alguma coisa no primeiro pavimento, olha como que é parecido, né, só mudou a escala. E eu vou falar sobre escala para vocês agora. Então, às vezes a gente acha que está desenhando algo no térreo, está desenhando no primeiro pavimento. E aí tem que copiar e jogar tudo para o térreo. Então, é importante que vocês visualizem, posicionem os olhos de vocês para terem sempre certeza de qual a planta, em qual planta vocês estão desenhando. Então, vamos falar já sobre a nossa barra de propriedades, que está aqui do lado, né? Se a navegador de projeto, ela varia ou muda, né? Em qual desenho a gente está fazendo. A barra de propriedades, ela é específica sobre os itens que são desenhados, sobre os ícones, as famílias e os desenhos que são feitos aqui. Então, cada elemento desse de desenho, ele é um elemento paramétrico, ele é um elemento imbuído de informações. E todas as informações aparecem na barra de propriedades a partir do momento que eu seleciono esse desenho. Então, por exemplo, eu selecionei um eixo, ele vai falar que isso aqui é um eixo, né, com o nome de A. Por exemplo, aqui então, se eu quiser trocar o nome dele para B, é só escrever B aqui, aplicar, e ele vai ser editado. A mesma coisa aqui, ó, se eu seleciono essa informação de fachada, ela vai me falar em que vista que está a minha escala da vista, ela vai falar o nível de detalhamento da vista, ela vai me dar algumas possibilidades de visibilidade, ela vai falar que a disciplina é arquitetura, isso aqui depois a gente vai falar como que é configurado, mas basicamente o que vocês precisam saber é que a barra de propriedades, ela faz edição de componentes que estão no desenho. Então, por exemplo, eu vou aqui para arquitetura, parede, como eu fiz da outra vez. Vou desenhar aqui uma parede qualquer, só para vocês terem um pouco mais de noção da edição. Vou selecionar a minha parede e aqui na barra de propriedades eu tenho todos os dados da parede. Aonde é a sua restrição da base? Aonde ela está localizada? No térreo. Por quê? Porque eu fiz um desenho aqui no térreo, né? Então, a minha base está no térreo. E o deslocamento da base? Será que essa parede ela tem um deslocamento na parte de baixo? Ou ela é colada na laje? Se ela for colada, o deslocamento é 0, né? Qual que é a sua restrição superior? Sua restrição superior é a sua altura. Se eu estou falando aqui que ela está acima para o nível do primeiro pavimento, eu estou dizendo que ela está colada com a sua base no térreo, restrição da base no térreo, e a sua restrição superior no primeiro pavimento, ou seja, ela vai ter exatamente a medida do nível, né? 2,75, como eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, na elevação. Olha a minha parede aqui. Na minha vista 4, essa é a vista da parede que me mostra que do térreo até o primeiro pavimento eu tenho altura de 2,75. Vamos ver outra vista dessa parede. Aqui, ó. Base no térreo, altura 2,75. Ah, Carol, mas e se eu quiser modificar essa altura aqui?
Não tem problema. Eu posso modificar de duas formas. Eu posso clicar nessa parede, vir com a setinha e puxar para baixo. Aí você pode dizer assim, Carol, mas isso aí é perigoso, porque você está modificando manualmente. Você não sabe exatamente qual é a altura modificada. É justamente aqui, ó. Nós podemos digitar, né, qual altura nós queremos quando nós não colocamos a restrição para o nível superior. Nós vamos colocar não conectado. E aí, uma vez que eu coloco ela não conectada, eu posso estabelecer qual altura eu quero. Por exemplo, uma mureta de 1,10, 1,1. Lembrando que aqui estaremos sempre em metros, né? 1,1, e não vamos usar vírgulas, vamos usar ponto. Observem que eu vou digitar 1,1 e vou aplicar. E ela desceu. E aí, nós temos aqui já para mostrar para vocês que o Revit, além de me mostrar a altura na barra de propriedades, ele me mostra também cotas temporárias. E eu também posso modificar a altura dessa parede, uma vez que ela está com a restrição superior desconectada de qualquer nível, eu posso modificar aqui com essa cota temporária também. Vamos voltar ela para 2,75? 2,75, Enter. Pronto. Voltamos ela para 2,75. E se eu quiser saber qualquer informação dessa parede, eu seleciono a parede e a barra de propriedades me mostra quais as informações sobre ela. Aqui na barra de propriedades, nós também temos o seletor de tipo. O seletor de tipo é esse quadradinho aqui em cima. E ele me mostra qual é o tipo da minha parede. No caso aqui, uma parede básica de alvenaria em bloco cerâmico, genérico, de espessura 15 centímetros. Vamos trocar então para uma alvenaria de bloco cerâmico de 9. Vamos supor que é uma parede em osso, né? Vamos supor que é uma parede que não está acabada. Vamos passar para 9. Ah, Carol, mas eu não vi nenhuma alteração. Por quê? Porque nós estamos em vista. A espessura dela vai estar aqui, ó. Tá? Em corte ou no térreo, né? A espessura dela já foi alterada, ó. Podemos vir com uma cotinha para conferir aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Vamos mudar de novo, então, no seletor de tipos da barra de propriedades, selecionei a minha parede, ela apareceu aqui, o seu tipo, troquei para parede de 15, olha lá, automaticamente a cota muda e automaticamente a sua espessura também. Lembrando que nós podemos ter uma visualização de linhas grossas, conforme as normas da ABNT, ou nós podemos trabalhar temporariamente com as linhas finas para a gente conseguir conectar os pontos de uma forma bem precisa. Aqui, na minha barra de acessos rápido, eu posso selecionar Thin Line, tá? Esse Thin Line, TL, é o atalho, nós fazemos a parede ficar sem as espessuras padrões da ABNT momentaneamente, tá bom? Então, nós não estaremos trabalhando em corte nesse momento, então vamos deixar com as linhas fininhas. Bom, temos uma outra região aqui da interface, que é essa barra dos menus, é onde a gente decide, a barra de opções, de controle de vistas, de status, de escala, tá? Essa barrazinha aqui, por exemplo, ela me viabiliza trocar a escala do desenho. Aí a gente estava falando aqui de espessura, né? Vou voltar para a espessura grossa aqui. Beleza, Carol, você fez uma cota e você construiu uma parede. E agora, como que eu configuro as penas? Bom, gente, o maravilhoso disso tudo é que o programa, o software, vai calcular essa alteração automaticamente a partir do momento que você troca de escala. Então, eu vou passar da escala 1 para 100 para a escala 1 para 25. E olha lá, automaticamente ele mudou o tamanho da altura do texto da minha cota, ele mudou a achura da minha parede e ele mudou a espessura da minha linha. Inclusive a área de trabalho, né? Ele colocou essa achura, esse traço ponto, numa outra proporção, né? Bem como os ícones aqui de visualização de vistas, né? Porque, gente, qualquer escala que eu altero, o software paramétrico, ele já sabe automaticamente. Olha lá, exagerei para vocês poderem perceber a diferença. Ele já sabe automaticamente aquilo que ele deve fazer para que a impressão do projeto seja conforme as normas, né, corretas aí de representação de projeto. Então, mudança de escala, mudança de ícones, mudança de espessura de linha, mudança de cota,
não precisa mais. É somente eu escolher a escala que eu quero e o software faz essa alteração imediatamente para mim. Beleza? Nós, para girar, né, para nós podermos, por exemplo, na vista 3D dessa parede, eu vou clicar aqui na casinha, ela vai aparecer assim, mas para que eu possa ver esse 3D, eu preciso segurar o Shift e com o meu scroll, que é a bolotinha do meio do mouse, né, é o botão do meio do mouse, com o Shift pressionado sem soltar e com o scroll, que é a tecla do meio, a bolinha do mouse, eu posso visualizar esse 3D aqui em todas as suas partes, em todas as suas porções. Ah, Carol, mas você não está vendo uma sombra? Será que o Revit não mostra a sombra que essa parede faz? Mostra. E é aqui, nessa barra de status, né, nessa barra de controle de vistas e de escala, que a gente enxerga a luz do sol. Apertando aqui, ó, na sombra. Olha aí. Nós temos aí a sombra, claro que não temos um plano, né, para que ela possa se refletir de forma precisa, por isso ela fica um pouco estranha. Depois, quando nós estivermos fazendo um exercício prático, vocês vão entender isso melhor, né? Não temos cobertura, temos apenas um bloqueio vertical aí, mas é aqui que a gente ativa e desativa, tá? Mudando aqui para essa vista, a gente pode ver também que existe aqui opções de representação da parede, estrutura de arame, linha oculta, sombreada, cores consistentes e realista. Bom, como essa parede aqui é uma parede de concreto básica, ela vai ficar cinza. Mas, por exemplo, se nós estivéssemos trabalhando com texturas, nós teríamos cores bem diferentes aqui entre as opções, tá bom? E também quando a gente acrescenta blocos como famílias de sofás, produtos aí, bacia hidrossanitária, nós temos aí alguns blocos desse sentido, as cores realistas, elas enfatizam os aspectos mais da geometria mais curva, né, as texturas e os detalhes dos objetos, né, das famílias dos componentes, ou os antigos blocos. Esse botãozinho aqui é o grau de visualização, né, aqui o grau de visualização dos detalhes, né? Como aqui nós só temos uma parede, a única diferença que vai acontecer é que no grau baixo não vai mostrar a achura, no grau médio vai mostrar uma achura simples, e no grau alto não temos grandes alterações, porque ainda não temos outros componentes com tantos detalhes precisos. Beleza, pessoal? Vou clicar aqui para fechar todas as minhas abas, porque quanto mais abas eu tiver aqui, mais pesado fica o meu desenho, então é legal vocês de vez em quando fecharem. E vamos passar para a nossa próxima aula do módulo 2, onde a gente vai falar um pouquinho das configurações iniciais de pastas, tá bom? Até a próxima aula, então!